Pronto, agora. Vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para o evento da apresentação do trabalho de conclusão de curso da Isabela. A banca é composta por mim, enquanto orientador, professora Michele, avaliadora externa, professor Lucas, avaliador interno. Isabela, eu já te falei isso, mas eu tenho que falar pela formalidade. Tu tem 20 minutos para fazer a tua apresentação. Ao final desses 20 minutos, eu vou passar a palavra para os membros da banca, eles vão ter 10 minutos para fazer as considerações dele, e depois, teoricamente, eu teria 10 minutos para fazer as minhas. Mas tudo o que eu tinha de te dizer, eu já te disse ao longo dos últimos semestres. Então, é isso. Pode começar. Fique tranquila. Você fez o trabalho que você tinha que fazer. E agora é só contar a tua história. Boa sorte. Respire. Não esqueça de respirar, pelo amor de Deus. Vá lá. Antes de tudo, tá dando para me ouvir direitinho? Show. Como Caparica falou, meu nome é Isabela Íngrida, sou estudante de design pela UFPE e hoje apresento meu trabalho de conclusão, titulado como A Má Interpretação do Roteiro, um estudo de caso sobre metodologia de design aplicada no desenvolvimento de produtos na FBR Digital. Então, a metodologia projetual, ela serve como base teórica e prática para a formação dos designs, desde sua origem até os tempos atuais, quando, por exemplo, a estética deu lugar à função. E hoje podemos observar o design ocupando cada vez mais um campo estratégico. E quando falamos em estratégia, a gente lembra muito o que Silvio Meira fala de estratégia no seu livro, né, O que é estratégia, que ele diz que estratégia é transformar aspirações em capacidades. E isso, buscando para um método, né, projetual, seria transformar essa metodologia de design em um método sólido de análise. Então, o projeto ele visa entender, né, como essa interpretação da metodologia ela impacta o resultado do final de um projeto ou de um produto. Levando em consideração também, fazendo analogia ao roteiro cinematográfico. Então, eu peço, né, que ao decorrer vocês imaginem a metodologia como um roteiro, como a construção de um roteiro cinematográfico. Partindo disso, temos a grande problemática do projeto que ele traz, né, que é até que ponto a má interpretação de um roteiro ou de uma metodologia impacta no produto final. E baseada nesse questionamento geral, o objetivo geral do projeto é justamente investigar a prática na empresa da FBR Digital na solução de problemas de monitoramento e conectividade, buscando identificar etapas, métodos e técnicas presentes no passo a passo metodológico de design, utilizado no desenvolvimento do produto sumo, que eu vou decorrer posterior, e correlacionar com teorias consolidadas de mercado, que seria o design centrado no usuário e o design sprint. E, além disso, buscar compreender e apontar até que ponto essa interpretação contribui para a percepção do produto, sempre visando integrar a teoria e a prática. Os objetivos específicos são mapear as etapas projetuais, tanto do design centrado no usuário quanto do design sprint, também as etapas projetuais do setor de desenvolvimento do produto, como também as adaptações na sua criação e correlacionando também as metodologias. E o porquê, né, desse projeto? Quando Mantovani, ele traz no artigo na revista Exame, ele fala que, de acordo com o índice de confiança Robert Half, 76% dos recrutadores entrevistados, eles consideram que está difícil ou muito difícil encontrar profissionais com requisitos técnicos e comportamentais para o preenchimento das vagas em aberto. Então, hoje, existe um abismo entre a formação acadêmica e as demandas reais de mercado, no qual, na formação acadêmica, o design ele tem um acesso, né, a ciclos interativos, a métodos, metodologias, mas quando ele se dá conta no mercado, existe totalmente um mercado que está atrelado a prazo, a metas. Então, muitas vezes não tem pessoas capacitadas para isso. Então, esse projeto ele busca mapear e refletir como essa aplicação da metodologia ela pode aproximar ainda mais esses dois universos,
fazendo o mercado entender a metodologia e o design entender como adaptar essa metodologia para a realidade. Então, esse estudo ele se propõe a ser esse laboratório vivo de aprendizado, adaptação e crítica sobre a metodologia e como também o mercado se comporta a isso. Partindo disso, foi escolhida duas metodologias consolidadas para guiar o projeto, que são o DCU, que é o Design Centrado no Usuário. Nessa metodologia, a gente tem o usuário como centro do processo. Então, ele vai ser aquele ator, o protagonista do roteiro. Ele vai ser o ponto focal. Tudo vai se voltar-se para o usuário. Então, nela temos 4 etapas, que seriam o entendimento do problema, a geração de alternativas, teste com usuários, avaliação de resultados. É um processo, sim, interativo e baseado muito em evidências. Então, sempre vai ter uma evidência muito atrelada, seja o comportamento do usuário ou a forma como o usuário ele vai lidar com algum problema. Também nisso temos o Design Sprint, que o Design Sprint ele é um processo rápido de 5 dias, né? Ele protótipa e testa as soluções muito rápido. Se a gente for falar do Design Sprint, ele seria como se tratasse de uma semana, no horário comercial, né? Começaria da segunda-feira até a sexta. Buscando também trazer o entender, o mapear, o entender, esboçar, decidir, prototipar, testar. Então, o foco do Design Sprint ele está mais em agilidade e uma colaboração multidisciplinar. Então, precisa de várias pessoas. E que essas várias pessoas, elas entendam a metodologia, entendam o problema. Partindo da comparação das duas metodologias, né? Enquanto o DCU seria tipo, o foco principal no protagonista em si, o Design Sprint ele traz como se fosse testar uma cena muito rápida. Então, a gente precisa que esse usuário ele teste algo muito rápido. Então, ele vai focar nisso. Enquanto o DCU ele também pode levar semanas ou meses, dependendo do projeto, do tamanho do produto. O Design Sprint ele é rápido, é 5 dias, então é focado realmente na agilidade. Partindo disso, temos a empresa a qual o estudo de caso foi realizado, né? Que é a FBR. A FBR ela é uma startup fundada em 2015, com sede aqui em Caruaru, né? E também atuação no Porto Digital lá de Recife. A FBR ela é uma empresa que oferece soluções em conectividade e desenvolve produtos com base em metodologias próprias, que eu vou explicar posteriormente. Então, a FBR, por ter essa dinâmica de startup e de inovação, ela foi baseada, e também ter essa metodologia própria, ela foi escolhida justamente por ter essa adaptabilidade de metodologia. Falando de metodologia própria, a FBR ela apresenta o Conexão Inteligente, que é um método criado pela própria empresa para falar de como ter uma boa conexão de internet. Então, ela tem 4 pilares, que é o entender, localizar, qualificar e gerir. Então, apesar de ser uma metodologia autoral, ela tem muitos elementos do DCU e do Design Sprint, como o entender, o qualificar, o gerir, a gestão contínua do link de internet e da conectividade. Partindo disso, a gente tem o Sumo, né, que é o grande ponto alto do estudo de caso. O Sumo ele é uma plataforma digital, então é uma plataforma de monitoramento e conectividade, como o próprio nome já diz, né, é um sistema unificado de monitoração e observabilidade, no qual é próprio para gestores de TI, que tem como objetivo principal monitorar se as filiais da sua empresa, elas estão com acesso à internet, se está tudo de forma ok, se a latência está boa, se a perda de pacote não está tão alta. Então, o Sumo ele é baseado nessa plataforma digital e ele é composto por 2 ferramentas, que é o Zabbix, que é uma ferramenta de coletagem de índice de monitoramento, que seriam essa latência, essa perda de pacote, e o Grafana, que seria justamente um exibidor, um dash. Essas 2 plataformas são importantes porque elas gerenciam o início da formação do produto em si. E quando falamos de início, a gente fala do método do setor para desenvolver o Sumo.
o método do setor ele é baseado em 4 macros etapas, que seria a ideação, o MVP e o feedback. Partindo disso, a ideação ela traz justamente o início de tudo. Então, seria o entendimento do problema, o entendimento de como o produto vai funcionar. Sendo que na ideação do sumo, o produto ele surgiu como uma demanda do mercado, que acabou definindo como seria o produto. Então, essa demanda ela chegou para uma equipe que era muito enxuta, uma equipe que era apenas composta por um engenheiro de soluções e uma product manager, e eles tinham um prazo muito apertado, porque como a demanda chegou a partir de um cliente, o cliente queria uma resolução muito rápida. Mesmo com esse prazo curto, eles conseguiram fazer entrevistas junto com os stakeholders, que no caso seriam o CEO e também o cliente que tinha trazido a demanda, como também a utilização de templates, que seriam tipo o Carolis e o Círculo Dourado. Entretanto, como o prazo era muito curto e o entendimento ele não podia ser completo, e o que ocasionou isso foi que o entendimento ele foi confundido com a execução. Então, o entender do produto, do projeto, ele foi caminhando junto com a execução. Então, à medida que eles entendiam, é uma plataforma, então vamos começar a desenvolver a plataforma. Como a gente pode analisar no quadro, as etapas que definiriam a ideação no setor, a única realizada era exatamente o que era o produto, que sabia que era uma plataforma. E quando passa essa dinâmica da execução, do desenvolvimento, a gente traz o MVP, que o MVP, em sua essência de MVP, é para ser um protótipo, que é um protótipo testável e flexível, seria o teste de uma funcionalidade muito rápida. Mas o que ocorreu é que o MVP ele cresceu como um produto robusto, porque ele já havia tido cliente, valor, prazo, contrato. Então, o MVP que foi desenvolvido em 10 dias, justamente com a ideação do problema, ele acabou sendo um produto muito robusto, chegando para o cliente como um produto e não como um MVP. E nisso se deu mais uma questão. A equipe estava tão no ciclo vicioso em relação ao produto em si, né? A ideia do sumo, de desenvolver e executar o sumo, que acabou que quando teve o primeiro rompimento, que foi a base para o feedback, foi o primeiro rompimento com o cliente. E acabou que o produto em si ficou meio perdido. Mas o que aconteceu é que novos clientes se interessaram pelo produto. À medida que esses novos clientes se interessaram, uma nova galera, né, novas pessoas entraram para a equipe. E isso acabou gerando o quê? Uma nova redescoberta do produto em si. Quando entrou para a equipe uma designer, um arquiteto de soluções e uma gerente de produto, a equipe teve que passar por uma nova descoberta para que todos ficassem alinhados com o produto novamente. E nessa descoberta partiu a identificação do IP público fixo, que ficou como peça-chave para o sistema ou o sumo funcionar. Isso deu a chance de ocorrer o lançamento do sumo, que ocorreu em meados de 2023. O lançamento do sumo, ele para a equipe foi algo muito grande assim, mas também que gerou muitos questionamentos ao decorrer disso. Esse lançamento aumentou ainda mais aqueles questionamentos que não tinham cessado na primeira ideação, lá no início, quando a equipe era enxuta, e também na segunda ideação, junto com os novos colaboradores. E esses questionamentos se deram como: será que essa funcionalidade vai definir o produto? O projeto permanece na fase de ação? Será que a falta de um processo de teste ou a ausência de feedback do cliente comprometeram o resultado? À medida que esses questionamentos surgiam, era à medida que a equipe ficava com mais dúvidas em relação ao produto. Será que ele realmente era um produto final, com lançamento, ou se ele ainda estava num período de ideação? E partindo disso, pode-se analisar a correlação junto com as metodologias, partindo mais para o lado teórico. A ideação, ela teve o questionamento de o que era realmente produto. Quando a gente leva lá para o DCO, para a metodologia, a gente vê que
a metodologia, né, DCO, ela existe um entendimento muito profundo antes de gerar algumas soluções. Então, é preciso entender realmente o usuário para daí gerar uma solução que atenda realmente aquele usuário. E o que ocorreu no Sumo foi que o entendimento ele foi muito parcial, porque a ideação e o MVP eles caminharam juntos, né? E se confundiram, e acabou isso comprometendo o problema. O MVP, ele tinha como questionamento principal como seria a entrega. Sendo que, para o design sprint, o MVP ele deve ser muito simples, tipo, sem amarras comerciais. Então, mais para o Sumo, o MVP já nasceu com o escopo completo, no preço, fornecedor e cronograma. Então, o MVP ele foi confundido, sim, com esse produto final. No feedback, o questionamento foi a ausência de feedback, né, e a ausência de testes. Quando a gente fala lá no design central do usuário, o feedback é essencial para aprendizado e ajuste do produto. Mas o que ocorreu com o Sumo é que o feedback veio depois do lançamento. E isso acabou reduzindo a capacidade de correção e também um custo enorme de retrabalho. Então, partindo disso, e para entender, aprofundar melhor como ocorreu essa dinâmica, foi levantado um formulário para as pessoas participantes da criação e desenvolvimento do Sumo e fazendo uma análise temática, colocando ele em quadros, em grupos. E o primeiro grupo seria como foi esse desenvolvimento do sistema, como surgiu o Sumo. Então, tanto o participante 1 e o participante 2 disseram que o Sumo veio através de testes, de algo que foi uma execução, né? O participante 1 ele fala que veio a partir de uma versão piloto de uma planilha, enquanto o participante 2 veio de um script no Python. Então, eles entenderam que a primeira etapa do Sumo foi, sim, o desenvolvimento e não o entendimento do problema. Quando vamos lá para o participante 3, ele não consegue listar nenhuma etapa do projeto. Isso é um ponto importante, porque quando a gente lembra do design sprint, o design sprint ele fala de uma colaboração multidisciplinar, né? De todos estarem atrelados ao mesmo problema e desse problema gerar soluções. Quando traz isso para o Sumo, a gente vê que nem a equipe toda estava alinhada no que o projeto pedia, né? Do que o Sumo pedia. Então, não conseguia listar essas etapas do processo, começa aí uma clara desconfiança do entendimento da metodologia em si, que não foi clara. E partindo disso, também teve a questão da reação, né? Pós-feedback. Qual foi a reação do mercado em si? Como é que os clientes viram o Sumo pós esse lançamento, né? Pós ter descoberto essa identificação. Então, eles trazem que os clientes receberam muito, tipo, relataram que nunca haviam visto um produto que trouxesse um nível de visibilidade e que também era muito fácil de visualizar e exibir informações, então entregar essa dinâmica. Mas o que isso leva a pensar, né? Esse feedback tardio, talvez se ocorresse antes no processo, antes do lançamento, como teste de usabilidade, ele poderia trazer mais robusto para o lançamento em si. Porque quando pergunta-se à equipe se o produto está completo, se é um produto final realmente, não é visto isso, não é visto esse produto como final. Então, o produto ele não está finalizado para a equipe. E o que ocorre é que aquele feedback recebido, que era muito bom, ele vai ser útil de uma forma, mas ele não vai ser construtivo. Outra etapa final é sobre a conclusão, né? O que se dá no projeto. A gente entende que a metodologia, em sua essência, ela é um aprendizado contínuo e moldado por testes e experimentações. Então, quando a gente retorna lá ao roteiro cinematográfico, a gente tem um termo muito conhecido chamado plot twist, que ele altera a percepção do telespectador durante o roteiro. Então, tem essa mudança. Quando a gente fala de metodologia, esse plot twist pode ocorrer de diversas formas. Se olharmos o Sumo, ele teve vários plot twists. Então, tipo, a equipe ela conseguiu, sim, seguir algumas etapas,
mas ela foi muito... Foram etapas que se tornaram confusas ao decorrer do processo, quando a ideação e o entendimento eles acabaram se confundindo, quando eles tentaram ainda aplicar templates, uso de entrevistas, mas que por causa do prazo não se deu com isso. Quando a gente trata no DCU, eles tentaram. No design sprint, eles tentaram foco em agilidade também. Isso leva a crer que o sumo, antes de tudo, é uma ponte entre essa teoria e essa prática. Ele mostrou que dá sim para correlacionar a metodologia, mas é preciso entendê-la e compreendê-la. Por isso que o roteiro cinematográfico ele dá essa sensação, né, durante o projeto, para entender melhor a metodologia, quanto à prática, saber atrelar os dois de uma forma que todos consigam estar na mesma linha, na mesma dinâmica. Então, sim, a metodologia ela pode ser adaptável, e o Sumo ele traz essa dinâmica de que, mesmo com alguns erros na aplicação da metodologia em si, ou do processo de adaptabilidade, ele pode sim ser apresentado, ele pode sim ter resultados muito bons, como visto no feedback. Então, quando a gente volta lá para Silvio Meira, lá no início, quando ele diz que estratégia é transformar aspirações em capacidades, o Sumo ele trouxe essa aspiração, né, essa que no início era uma inspiração e se transformou em capacidade, né? Então a metodologia lá no início, a partir da união de duas metodologias e de outras formas de metodologias, levaram ao Sumo nessa prática final. Então, aqui estão as referências que eu utilizei no trabalho, que foram Design Centrado no Usuário, Norma também, Silvio Meira, e é isso. Muito obrigada. Então, concluímos, né? Veja só, Isabela, peço a você que, por favor, não pare de respirar, continue respirando, certo? Vou passar agora, seguindo os protocolos tradicionais, eu vou passar a palavra para a nossa integrante da banca avaliadora, professora Michele. Michele, tu tem 10 minutos para fazer o que tu tiver de fazer. Se tiver de massacrar essa menina aí, pode meter lá fora. Tá tudo certo. Tá certo, então. Isabela, primeiramente, parabéns pelo teu trabalho. Você fez uma belíssima apresentação, tá? Respira, como o Caparica falou, respira, fica tranquila, né? Seu trabalho está feito, está concluído, né? Mas eu tinha algumas dúvidas, né? Então, é o seguinte, primeiramente, tu participasse do processo de aplicação da metodologia ou você, na verdade, só foi fazer uma análise a posteriori do desenvolvimento do sumo? Eu trabalho na FBR como design. Então, eu cheguei na etapa aqui do feedback, quando chega a nova equipe. Então, eu participei do processo de criação. Aí, para o desenvolvimento do projeto, eu me retirei de como eu era design na FBR e olhei para um olhar mais analítico. Tá. Não, eu acho, e você traz resultados muito importantes, né, muito interessantes, né, porque você começa falando aquela questão da falta no mercado de profissionais qualificados e dessa diferença entre do que a gente é formado, do que nós estamos formando e o que está sendo esperado pelo mercado, né, até você trata muito disso, né, e como está sendo aplicado essas metodologias e como a falta da aplicabilidade correta das metodologias pode gerar, inclusive, o desenvolvimento falho do produto, né, que eu acho que, eu até gostaria depois que você comentasse como é que está o desenvolvimento do sumo, se ele vai ser continuado ou não, mas eu acho que, do ponto de vista da empresa, trouxe uma série de aprendizados, né, por exemplo, eu creio que a falha, inclusive, da perda do primeiro cliente, tenha sido justamente por isso, porque foi apresentado um MVP como se fosse um produto, né? E para quem vai comprar, espera de fato adquirir um produto, e digamos, estava visível, até pelo tempo que foi desenvolvido, que ainda era um MVP. Então, não sei se você poderia trazer esse relato, né? Se depois você apresentou esses resultados para a equipe de desenvolvimento, para eles verem onde foi falho o processo, né? Porque você falou, olha, teve falha na ideação, teve falha no desenvolvimento do MVP e teve uma falha muito grande no feedback, né?
Então, eu queria saber até qual foi o retorno, né? Porque eu conheço bem a Ascânio, conheço bem Pamela, eles são muito receptivos, eles são muito dinâmicos nisso, e como foi, se teve esse retorno para a própria FBR das falhas no desenvolvimento desse processo, né, para que isso pudesse ser aprimorado no desenvolvimento do próprio Sumo ou de outros. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, houve. Eu apresentei à medida que eu ia desenvolvendo o projeto, que eu ia descobrindo, entendendo essas etapas que não funcionavam, eu ia apresentando para a minha gestora. A gente errou nisso aqui, vamos tentar corrigir. Não é à toa que hoje o Sumo também, depois, né, passou por uma terceira redescoberta, e hoje ele está caminhando para ser um produto mais linkado a serviço, para realmente a gente conseguir integrar o sistema para os clientes, de uma forma que não seja, porque à medida que depois dessa redescoberta, né, dessa terceira redescoberta, e com reuniões do cliente, a gente percebeu que o cliente ele queria visualizar mais de uma forma rápida, não precisaria tipo ter um dash 24/7 lá. Então seria basicamente como se fosse um laudo. Então o Sumo ele está caminhando para ser esse laudo, como se virasse uma consultoria de qualificação, então deixasse de ser uma plataforma digital e caminhasse para ser esse serviço. Então, foi apresentado tanto para a gestora quanto para a equipe esses embates, e foi visto também, né? Eles foram anotando para que a gente corrija tanto nesse projeto quanto nos outros. Então, no desenvolvimento dos outros produtos, a gente está com uma perspectiva maior de entendimento. Então, chega antes, a gente entende, para daí depois passar para ser um produto ou não. Para mim, na tua análise, ainda não ficou claro, por exemplo, quando você, naquele quadro 4, né, que você diz assim, como foi se deu o processo de ideação? Aí você diz lá o participante 3, que é o analista de soluções, ele não conseguiu listar as etapas do projeto. Isso me chamou muita atenção, né? Então, até porque ele era um analista de soluções. Então, esperava-se, né, que ele pelo menos tivesse entendimento. Então, ele participou do processo como um todo, ou não? Ele desde o início ou não? Ele não estava desde o início, ele chegou na segunda etapa do projeto, naquela segunda redescoberta do projeto. Ah, tá. Então, de certa forma, explica o porquê dele não ter listado ainda a parte de ideação, né? Isso. Mas, aí outra coisa que eu queria ver. Ficou claro se foi a metodologia, de fato, foi mal empregada. Tem vários questionamentos aí, né? A metodologia, de fato, foi mal integrada. Tinha falta de equipe suficiente, porque, inclusive, numa das etapas, que eram dos 5 dias, eles tiveram 2 dias apenas para aplicar a metodologia, que teria 5, então, processos foram pulados, né? Para talvez desenvolver aquela metodologia própria da FBR. Mas qual porque até você fala na conclusão que houve essas falhas, mas você conseguiu diagnosticar, por exemplo, a falha foi na aplicação da metodologia, a falha foi na formação das pessoas que estavam envolvidas na aplicação da tecnologia, daquela metodologia, né? A falha foi, de fato, no processo, né? Faltou equipe, enfim. Tu consegues identificar o que, de fato, falhou nessas questões que eu levantei? Sim. Então, eu parti do ponto de que foi uma junção de tudo. Tanto a equipe, que era enxuta, também o entendimento da equipe, né? Porque quando a gente trata de metodologia, a metodologia de design é para o design e não para outras pessoas de outros setores. Então, é isso que dificulta um pouco. Mas também no sentido da questão da aplicação, né? Houve muita adaptabilidade entre as metodologias, tanto a junção, né, do DCO, de entender o problema, com o design sprint, acabou que essa adaptabilidade ela não se deu de forma contínua, né? Não foi uma junção perfeita, por assim dizer. E também justamente por essa etapa, a equipe era enxuta, o prazo era apertado e o entendimento era pouco da metodologia em si. Então, não houve aquele entender da metodologia para daí entrar no sistema, né? No processo de construir ela para assim aplicá-la. E qual a formação dessas pessoas que participaram do desenvolvimento?
Então, temos 2 técnicos, que são o engenheiro de soluções e o arquiteto. Eles são... O engenheiro e o arquiteto, não, o analista, eles são formados em TI, no sentido TI bruto, né? Sistemas. A gerente de produto era formada em administração, então tinha formação em administração, e a Project Manager, lá do início, ela era formada em publicidade, então ela publicitária e estava migrando para a área de produto em si. Ok. Não, essa acho que eram as minhas colocações. Eu acho que essas análises, eu até gostaria depois até dar os parabéns, tanto para a Pamela como para a Ascânio nesse sentido, porque eu acho muito interessante que muitas práticas são compartilhadas, apenas as práticas de sucesso. As empresas, geralmente, elas compartilham as práticas de sucesso. Abrir uma prática que não foi exitosa ou que não deu de um produto que foi investido, eu acho que digamos assim, de uma humildade e de um compartilhamento muito interessante, porque a maior parte das empresas, elas não querem abrir aquilo que não querem publicitar aquilo que foi não tão exitoso assim, porque às vezes isso é visto como uma falha da empresa, como digamos, como uma imaturidade, né, mas eu achei muito interessante eles não só desenvolver isso, claro que eu acho, mas tornar isso público, eu acho que isso é muito interessante, e mostra justamente esse espírito de startup, né, que é aprender com o erro e tentar se refazer, entender, faz parte, inclusive, do processo, é um processo cíclico, né, esse processo de desenvolvimento do produto, né, e eu acho que eu achei muito interessante isso ter sido tornado público e mostra essa abertura para o novo, né, mostra uma mudança, inclusive, organizacional, que a gente está vendo em algumas empresas, delas começarem a compartilhar também, não apenas os êxitos, mas também não diria nem fracassos, mas os problemas que eventualmente aconteceram, né. Parabéns, meu amigo Caparica, pelo trabalho, parabéns pela orientação, né. Tem algumas outras coisas que eu anotei aqui, depois eu mando para a Caparica, algumas coisas bestas que sempre passa em relação a texto, né, mas estava muito bem escrito, né, estava uma leitura fácil de ler, um texto agradável, né, então estava bem escrito, estava uma fluidez no teu texto, estava bem conceituada as questões, então, parabéns. Obrigada. Obrigado, Michele. Sem muitos arrodeios, passo logo a palavra para o professor Lucas. Tem uma gata aqui querendo atenção, deixa eu... Pronto, apareceu. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos na plateia, eu não sei como é que chama, os participantes, né? Obrigado. Primeiro, eu agradecer o Caparica pelo convite e parabenizar a Isabela pela conclusão do trabalho, né? A gente sabe que o TCC é um marco muito importante, assim. Queria destacar também o envolvimento da Isabela, assim, pelo menos a Michele perguntou também o envolvimento, que eu fiquei com essa curiosidade, porque, principalmente quando você começou a apresentar, né, o seu domínio sobre o tema, sobre o assunto, sobre a empresa. Teve uma hora que você estava falando da empresa, pensei, aí, a gente vai sair 9 horas da noite daqui, porque deu para ver, assim, que você está dominando totalmente o trabalho, os temas que você abordou, as metodologias, né, isso é muito legal, assim, mostra você realmente aproveitou o tempo de TCC, mergulhou no assunto, por isso chegou em resultados tão relevantes, inclusive. E queria reforçar também, né, o seu tema, que é legal, assim, essa ideia de aproximar a academia do mercado, mas principalmente por a gente, nosso campus ser um projeto de interiorização, né, então trabalhar uma empresa aqui de Caruaru é o máximo, assim, que a gente espera, assim, os temas mais gratificantes, assim, tal, é esse desenvolvimento local, análise de produtos locais, tal. Então isso é muito legal, ler um trabalho desse, né? Mas, enfim, vamos lá para a análise do trabalho. Não tem muitas coisas, a maioria dos comentários aqui, depois você discute com o Caparica, tem algumas particularidades do nosso curso,
Então, Michele, a gente tem um modelo de monografia, modelo de memorial de projeto, modelo de artigo e modelo de PIBIC. O aluno tem 4 modalidades de TCC para discutir. Então, alguns comentários que eu vou fazer aqui em relação a isso. Assim, né? Depois revejam se tem a necessidade de fazer a lista de siglas, porque não é um elemento obrigatório. E, assim, são poucas siglas. Talvez você, no começo de cada capítulo, quando citar uma delas a primeira vez, coloca por extenso o que significa, mas não sei se é necessário. Depois vocês vejam aí. E tem aí depois padronizar assim, o termo. Né? Por exemplo, na página 16, você fala assim, apresente pesquisa, mas você está fazendo um memorial de projeto, então eu entendo que seria presente projeto. Aí, enfim, conforme eu fui lendo, eu fui ficando com essa dúvida, assim, se era mais um memorial ou uma monografia. Mas, enfim, aí vejam e padronizar o termo, né? Mas aqui acho que caberia melhor a palavra projeto. Aí, seu objetivo geral, sugiro deixá-lo mais objetivo. Então, por exemplo, o objetivo desse trabalho é investigar a prática projetual utilizada na empresa FBR Digital. Alguma coisa assim. Porque você traz várias coisas ali que talvez sejam objetivos específicos. O seu objetivo é uma coisa, é eu fazer isso. Aí, para você chegar nisso, você vai ter, obviamente, você vai precisar pesquisar uma coisa, analisar outra coisa, fazer uma entrevista. São objetivos específicos, né? Então, identificar etapas, métodos e técnicas, objetivo específico. Correlacionar com teorias do design centrado no usuário, não sei o quê, objetivo específico. Compreender e apontar até que ponto o processo de interpretação, objetivo específico. Aí tudo isso está no objetivo geral. Aí vê depois lá com Caparica, e talvez essas coisas todas nem precisam estar no objetivo geral específico, porque já são meio intrínsecas que isso vai ser feito, né? Mas depois vejam lá como organizar isso daí. Então, aí o trabalho tem esse foco, né, na análise do processo de design da empresa, mas também tem muita discussão, reflexão teórica, tem um capítulo de fundamentação teórica, né? Então aí eu comecei a ficar um pouco na dúvida, tá? É um memorial ou será que se encaixa mais na monografia? E a sua fundamentação tem 7 páginas, aí isso dá 20% do trabalho, né? Quando a gente pega assim, elimina os pré e pós-textuais. Que é uma característica de monografias. E aí depois a gente vê com Caparica, se fecha mais como memorial ou monografia. Daí eu vou te mandar os comentários completos, não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas depois vocês analisam. E a sua metodologia, ela acabou, assim, a metodologia do projeto, né, que você fez uma análise e tudo mais. Aí ficou tudo dentro do capítulo... onde é que ficou? Porque você não tem um capítulo de metodologia, né? A metodologia de trabalho. Ficou dentro do estudo de caso. E ali também você já vem explicando o que você vai fazer e depois já traz resultados ali dentro também. Aí depois só organizar isso. Talvez faz um capítulo de metodologia explicando como é a análise, o que você vai fazer. E aí depois vem com os resultados. E, assim, concordo com alguns comentários que a Michele fez, né, mas até eu achei assim, eu comecei a ver assim, falei, nossa, que crítica pesada. Mas eles tiveram 10 dias para fazer o projeto, foi isso mesmo? Foi. Depois eu vi que foi... aí eu vi algumas características, mas mesmo assim, eu sempre peço para os meus alunos cuidarem quando eles... vai desenvolver o projeto, vai analisar a concorrente, aí cuidar, assim, como é que vai apontar as fragilidades, fazer a crítica, né? Porque cada projeto tem particularidades que às vezes a gente não conhece para chegar naquele resultado. E aqui tem aquele quadro 3, que você faz uma análise assim, da metodologia, né, do prescrito, o que deveria ser feito e o que de fato foi feito. Então, ali, talvez, depois vejam se vale a pena deixar esse quadro, né, e essa discussão, depois de você pegar a opinião da equipe, aqueles feedbacks, porque ali, como ele vem, eu sei que foi tudo feito com base na sua observação, ficou muito claro o seu envolvimento, o respeito que você tem pela empresa, tudo. Mas quando a gente vai lendo, assim, chega ali e parece assim, poxa, parece que ela nunca fez um projeto, né? Parece assim,
Acho que pelo momento que ele veio, sabe? Se você primeiro traz, porque a própria equipe faz alguns apontamentos, identifica, né, as fragilidades, tem a questão de prazo e etc. Então, eu acredito que esse quadro, em alguns comentários, eles podem vir mais como um fechamento assim da análise, né? Mas aí vejam se faz sentido isso. Para quem olha de fora, às vezes é um pouco diferente do que quem está envolvido com o trabalho. Assim, é praticamente essas questões, né, que eu tinha para comentar sobre o trabalho. Como eu falei, tema muito legal e ainda mais ainda por ser uma empresa aqui de Caruaru. A escrita tá clara, o trabalho está muito bom de ler. O estudo, a parte analítica, né, também está muito bem interessante, muito bem feito. Os termos, né, técnicos que você utiliza, etc., tudo mostra assim que você realmente está pronta para ir para o mercado, né? Esse trabalho assim mostra que você aproveitou, concluiu o curso muito bem. Essa questão da teoria e prática, né, que você analisa também foi muito legal. E os únicos detalhes principais, o objetivo, né, ficou muito amplo, e essa questão de rever a monografia ou a memorial, porque o memorial a gente entende, eu entendo pelo menos, né, é uma coisa relativamente nova no curso, a prática projetual, né, de você desenvolver alguma coisa nova no âmbito gráfico, produto, moda, ou digital, etc. Aí é um trabalho mais analítico, assim, mas não sei, Caparica, depois para pensar mesmo, porque eu não sei, mas não diminui nem um pouco o seu mérito e a qualidade de trabalho, que tá, na minha opinião está excelente, parabéns. Obrigada. Obrigado, Lucas, de verdade. Isabela, como eu disse, né? Agora seria a hora de eu falar, mas eu não vou falar nada não, porque eu já falei por vários semestres. Aí o que é que vai acontecer agora? A banca, eu enviei só para a banca, eu enviei também pelo Google Calendar, e eu mandei o link para outra sala que a gente vai se reunir para decidir o destino de Isabela. Aí, Isabela, tu fica aí nessa sala, certo? Certo. Como eu disse antes, não para de respirar, que a gente vai para outra sala para conversar, ver como é que foi isso aqui e tal. Aí daqui a uns 45 minutos, uma hora, a gente volta, beleza? Tá bom. E assim, quando a gente sair, não fica falando mal da banca, não, porque tá gravando, vê se lembra. Tá. Tchau, O volta. Cavalica não é 45 minutos, uma hora, senão o povo vai sair achando que a gente vai voltar. Não, Uns não, é 15 minutos no brincadeira, tá? máximo, né? É 10 minutos, no máximo. No Sim, máximo. 10, 15 minutos no máximo. Vai, tchau. Tchau.
Menina, arrasou, viu? Que medo. Arrasou, 10 bem. Ai. Ai, A nervosa. bichinha tá nervosa, E eu, calma. eu tava me controlando para não falar, que eu não sabia se podia falar. Agora pode, não tem ninguém na sala, só a gente. É, Eu perguntei a ela agora que se podia pelo menos bater palma, não sei qual é o protocolo. nem eu sei. Respira, Isa, respira. Tô respirando. Tô nervosa. Eu tava sentindo que eu tava falando no 0.2, no ponto 2, 2x. Eu telerei. Meu Deus, tá 20 minutos, não tá? Bateu 15. Mas foi ótimo, arrasou muito. Ai, nervosa. É uma Queen, vem aí o 10, viu? Já, Vamos já. comemorar esse vinho. Um 8, Tá 7. chegando. Sexta-feira é aonde? Eu acho. Ai, derrame. Por favor. Amo. Ai, nem que demora, né? A ansiedade. Pois, Isabela, sorri agora pro Prince, que a qualidade ficou boa. Vai. O quê? Sorri pro print agora, que a qualidade ficou boa. Pronto. A bichinha, minha gente, eu tranquei Betânia. Não sei como ela não tá miando ainda. Já já ela começa. Ela tá tão nervosa quanto tu. É. Ela vai ficar revoltada quando eu soltar ela. Minha gente, ainda bem que é online. Eu ia ficar tensa se fosse presencial. Eu tenho que sair da salinha para eles discutirem. Eu acho que esse é o pior momento, né? Fica aquela expectativa. Você não sabe o que vem. O que eles estão falando? Falando muito bem, obviamente.
Menina. Mulher, relaxa, pega uma aguinha, Essa um demora um suquinho. É, o orientador está escrevendo a ata de defesa. É bom que temos um professor aqui entre nós, aí ele explica, né, o processo. Tá vendo como é bom ter professor no grupo? Bom demais. Oi. Oi. Então, cadê Michele? Eu não entendi se ela ia voltar, porque. Olha aí, olha aí, olha aí. Então, voando, correndo, em velocidade. CREA número 5, porque a professora Michele tem um compromisso agora, ela já está atrasada. É com um enorme prazer que eu comunico a toda a sociedade presente e ausente que Isabela foi aprovada. Tudo bom contigo, Isabela? Tudo certo. Tu quer saber a nota? É importante, né? É importante. Tu tirou 10, beleza? Obrigada. Parabéns. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar, alguns detalhes do próprio documento, que a banca já levantou algumas coisas, e um outro detalhe que a banca falou no privado para a gente conversar também. Mas aí, hoje é quarta-feira, eu não falo com você nem hoje, nem amanhã, nem sexta, só falo com você segunda sobre isso, beleza? Beleza. E é isso, tá de parabéns. Parabéns, Isabela. Obrigada, obrigada. A parte da documentação eu vou lhe passar com calma. Você vai receber cópia de quando eu estiver mandando para a coordenação do curso. E é isso, você está livre aí para falar, agradecer a banca, fazer aquele discurso. Não, eu só queria agradecer, muito obrigada, de verdade. E aí, eu não sei nem o que falar. Gente, olha, eu agradeço mais uma vez, meu amigo, o convite. Parabéns mais uma vez, Isabela. Lucas, sempre bom trabalhar contigo. E eu estou indo, porque eu tenho, de fato, estou super atrasada. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo de luz. Obrigado. Tchau. Parabéns, Isabela. Aproveita agora, descansa, comemora. Exatamente. Sim. Obrigada. Perfeito? Lucas, mais uma vez, obrigado. Público, audiência, espectadores, estou me retirando, vocês ficam aí, vai continuar gravando. Essa gravação depois eu vou passar para a Isabela, para ela guardar. Momento histórico, não é todo dia que a gente termina um curso. Não é todo dia que a gente termina um curso tirando 10. Beijo de luz. Mais tarde eu mando mensagem para vocês, Isabela. Tchau. Certo. Tchau. Obrigada. Uhul! Parabéns, Queen! Parabéns, Isa! É a maior! Agora eu vou ligar a câmera para ver a cara de designer. Deixe ela que ela é designer. Obrigada. É a maior. Arrasou, menina. Eu já quero saber onde vai ser a comemoração. Eu também. The House, sexta-feira. Opa, fechou. Era para ser hoje, Vou trabalhar amanhã. Deixa pra ser. Eu também, mas a vida é uma só. Não, sexta-feira. Olha, tá aí. Partiu The House, hein? Sexta-feira, fechou. Sexta. Partiu. Partiu. Parabéns, Isa. Parabéns, Obrigada. Isa. Tchau. Parabéns, amiga, mais uma vez.
Amiga, beijo, se cuida, parabéns, você é a maior de todas. Beijo. Obrigada, Tô indo também. Beijo. Tchau.